jornalista e analista internacional. A partir de Estocolmo, Suécia, Wellington, receba o nosso boa noite. Dorivaldo Aleixo, boa noite a você, assistindo aqui ao canal TPA Notícias, no programa Hora 10. É uma honra estar de volta. Perfeito, e é uma honra também recebê-lo. Wellington, dois assuntos levaram o chanceler alemão ao Brasil: guerra na Ucrânia e proteção da Amazónia. Importa relembrar que Olaf Scholz já havia pedido ao Brasil para fornecer munições para os Leopard 2, mas o assunto da visita foi totalmente diferente, foi outro. Que comentários é que se oferece a fazer? Bem, sobre essa questão da doação de armas, o Brasil agiu corretamente ao negar fornecer munição, porque o Brasil não é parte desse conflito e é bom que se mantenha afastado. Sobre essa questão que você mencionou até a palavra um cheque dos 180 milhões, bem, Dorivaldo, como analista eu digo que é irrisória essa quantidade, essa quantia, né? E porque eu acho que meia hora de garimpo lá no norte do Brasil é possível conseguir um valor superior a este. No entanto, como brasileiro, eu fico envergonhado por ver um país como a Alemanha, que queima carvão hoje para gerar energia, tentar falar sobre preservação ambiental como se tivesse alguma autoridade para isso. Então, é muito preocupante. E esse alerta já vinha sendo feito aqui no canal TPA Notícias, através do programa Conexão Angola. E existe uma estratégia muito clara de tentar dominar as riquezas da Amazônia. Ninguém aí é apaixonado por árvore, natureza, índio, não é nada disso. Ali é ouro, petróleo, muito gás, muita água doce, nióbio e outras riquezas. Então é isso que está em jogo. E, lamentavelmente, as autoridades políticas brasileiras não deram conta ainda da importância geopolítica que o Brasil tem nesse contexto vigente. E, por isso, acredito que esse tipo de parceria ela é prejudicial para os interesses reais e profundos do Brasil enquanto Estado. Mas cada governo que está à frente tem que tomar as decisões, afinal de contas, é a resposta das urnas, para que cada governo possa conduzir de acordo com as promessas de campanha. Então, vamos aguardar para ver o que é que vai dar nessa parceria com a Alemanha e outros países ocidentais. Certo. Todos pela salvação do pulmão do planeta, dinheiros guardados na era Bolsonaro e hoje sacados, poderemos estar assim diante de uma oferta estratégica com algum outro foco, Wellington? Eu discordo dessa condição de pulmão do planeta, porque a Amazônia é um território brasileiro. Certo. E tem que ser gerido pelo povo brasileiro, faz parte da soberania territorial brasileira. Essa nomenclatura ela é estratégica exatamente para a rapinagem que eu acabei de mencionar. Sim. Então, é preciso que isso seja combatido na origem, para que as pessoas não engulam, porque daqui a pouco as matas em Angola também serão pulmão do planeta. E em Moçambique a mesma coisa, e outros países que preservaram passam a ter essa responsabilidade de alimentar o carvão para aquecer os países que não souberam preservar e que não sabem dialogar para evitar uma guerra que tinha antes um fornecedor de gás barato na porta de casa e agora tenta, de todas as maneiras, usurpar as riquezas de quem soube preservar. É essa a realidade que se põe. O cheque, como eu falei, é um valor irrisório e meia hora de garimpo, talvez 2 horas de garimpo na floresta amazônica daria um resultado bem mais expressivo do que 180 milhões. Lula também apresenta uma proposta ao chanceler alemão. Esta proposta, Wellington, pode ser viável, digamos, tratando-se de um membro dos BRICS, do qual a Rússia também faz parte? Bom, Dorivaldo, há um grande problema na política internacional do Brasil, nessa transição de governo, porque, paradoxalmente, o governo Lula, que foi responsável pelo ingresso do Brasil como um dos fundadores do bloco BRICS, agora busca uma parceria com
OCDE. Isso significa que o Brasil deixa de ser parceiro dos BRICS para abraçar um Ocidente que todos nós aqui sabemos que está em franco processo de decadência em função dessa crise na Ucrânia. Então, é muito complicado essa forma simplista apresentada por Luiz Inácio Lula da Silva como alternativa à questão da Ucrânia, porque parece que ele ignora que a Alemanha é parte dessa guerra. Não é aqui uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Todos nós sabemos disso. Não existe mais essa possibilidade de falar nesse conflito de uma maneira bipolar. Ele é multipolar. A NATO está cada vez mais posta como parte integrante, fornecendo tudo o que pode e o que não pode, inclusive. Então, eu acredito que tenha sido infeliz e simplista, foi mais para o público interno brasileiro, que é muito mal informado, poder achar que ele tem algum protagonismo e que essa solução dele tem um caráter positivo, mas é inútil, vamos chamar assim. Wellington, num outro assunto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu hoje à Coreia do Sul que envie armas à Ucrânia durante uma visita ao país asiático, que até agora forneceu, então, suprimentos médicos e equipamentos militares não letais para Kiev. Exatamente, porque a Constituição da Coreia do Sul não permite que o país faça qualquer tipo de doação para um país que esteja em conflito ou em guerra. Então, para que isso acontecesse, demandaria um tempo muito grande. Então, é o primeiro obstáculo. Mas aqui a questão que é muito interessante, Dorivaldo, para o nosso debate, é que a NATO ela já ultrapassou qualquer possibilidade de se colocar como uma organização que promova a paz. Ela está claramente aprofundando a guerra através da busca de instabilidades regionais para que o planeta inteiro esteja afetado, impossibilitando assim que haja expansão de mercado para a Rússia e China, principalmente. Essa visita da Ásia foi muito mais para falar sobre a China do que sobre essa questão da Ucrânia com a Rússia. E fica realmente muito difícil acreditar que essa tensão que está sendo vivida no planeta, ela termine num curto prazo, porque não há interesse dos principais atores em concluir, em dialogar. Nós, antes aqui do meu comentário, eu ouvia as palavras do presidente João Lourenço sobre paz, sobre uma série de valores que eu tive a honra de presenciar em Angola, vivia em Angola naquele momento, no final da guerra e transição para o processo da paz. Isso é exatamente que aquelas palavras são sinceras. Então, eu não vejo sinceridade, a mesma sinceridade no secretário-geral da NATO, não vejo sinceridade em quem diz que quer a paz e fornece armas. Então, esse tipo de confusão na opinião pública já não se permite mais. É preciso que as partes se assumam como partes da guerra e busquem, de uma maneira ou de outra, espero que não através de armas nucleares, a solução imediata para um problema que afeta todo o planeta. Wellington, um outro assunto também aqui a ser trazido à nossa mesa está relacionado com os protestos que se intensificam na França. Estes protestos são contra o aumento da idade da reforma. Atualmente, o protesto dos trabalhadores dos cuidados de saúde já junta mais de 20 mil pessoas. Como você mencionou na sua fala, é um problema essa questão dos enfermeiros, especialmente, que não é só da Europa. Isso é um problema do mundo inteiro. É uma profissão extremamente necessária. E assim como os professores, os enfermeiros são uma classe subvalorizada. E é muito comum Lembrar só uma retificação aqui, Wellington. Estamos a falar de dois casos, não é? Estamos a falar dos protestos que, por um lado, acontecem na França e também de Bruxelas. E é por aí onde vamos começar. Não, por acaso é que introduzi
há questão com alguma confusão aqui. Vamos sim a Bruxelas, vamos a Bruxelas. Vamos a Bruxelas, Vamos então, a Bruxelas, primeiro. então. Vamos primeiro a Eu fui na Bruxelas ordem e que eu depois... vi. Sim, sim. Eu fui na ordem que eu vi. Então, Certo. Vamos a Dorival, Bruxelas e depois a França. certo. Vamos a Vamos Bruxelas, por saúde. Bruxelas primeiro. Sim, A sim. questão de Bruxelas é que não é um problema exclusivo ali na Bélgica, né? Esse é um problema que já vimos recentemente no Reino Unido, Certo. né? Na própria França agora, que nós vamos falar daqui a pouco, eu prometo que eu vou falar, Exato. também existe a insatisfação da classe dos enfermeiros na França. Existiu aqui na Suécia muito recentemente e, como eu falei, a profissão do enfermeiro, ela tem sido negligenciada pelas autoridades porque a área de saúde ela é vista como uma despesa, lamentavelmente. E os enfermeiros são essenciais, fundamentais para o bom funcionamento de um sistema de saúde. Mas, assim como os professores, a remuneração em praticamente todos os países do planeta é muito aquém do que realmente deveria ser. Então, esse problema é agravado pela crise existente entre a Ucrânia e a Rússia, Certo. e faz com que toda a Europa sofra no orçamento dos estados um impacto negativo que impede que reajustes sejam feitos e uma perspectiva de melhoramento salarial para essa classe possa ser negociada. Então, Dorivaldo, vejo com preocupação, porque essa onda de greves dos enfermeiros ela é crescente e não há como os estados, né, os respectivos estados, resolverem de maneira imediata. Que mensagem é que passa um país quando os médicos, ou seja, os profissionais dos cuidados de saúde, entram em greve nesta dimensão, como estamos a ver aqui? A mensagem de decadência. É preciso que esse debate sobre a decadência do Ocidente seja mais profundo. A qualidade de vida caiu, o número de desempregados cresceu, o desespero das pessoas é uma realidade, e isso tudo foi prognosticado aqui mesmo, por mim e por outros colegas, dentro de espaços de debate aqui no canal, e é uma verdade hoje, especialmente na Europa, que a qualidade de vida caiu bastante e esse tipo de problema, Dorivaldo, ele decorre do enfraquecimento do Estado. Quando o Estado começa a ficar fraco, então esses problemas começam a aparecer. Certo. Agora sim, podemos ir então à França, onde os protestos devido ao aumento da idade da reforma também se intensificam. É um assunto que já temos vindo debatendo durante estes últimos dias, mas ao que tudo indica, ao contrário da primeira ronda destes protestos, desta segunda vai ganhando uma força maior. Vai ganhando força porque sai de Paris e agora ocupa praticamente todo o país. Certo. Mas o povo francês não será ouvido. Não será ouvido porque os políticos que ali estão não têm compromisso com as demandas sociais. Emmanuel Macron é um presidente fragilizado, que todos sabemos não tem maioria parlamentar, mas vai facilmente conseguir maioria parlamentar, porque essa agenda não é uma agenda que os políticos determinam. São os patrocinadores de campanha, são os verdadeiros donos do dinheiro que determinam qual vai ser a votação. Então, eu acredito que, a despeito de toda a revolta manifestada nas ruas e a quantidade expressiva de franceses em protesto por causa desse aumento aí do tempo de contributo para aposentado para a reforma, isso não vai ser suficiente para que um presidente que não tem compromisso com o povo, porque não recebeu o voto do povo no parlamento, aprove essa medida e depois volte a trabalhar num banco tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. As reformas mais baixas, correspondentes às mulheres, também têm sido um motivo de debate alargado em meio a esta greve, pois geralmente são penalizadas pelas suas condições laborais e, como já fiz referência, uma questão que tem dominado os debates. Como é que olha aqui também para esta problemática, Wellington? Mais um paradoxo entre a conquista pela igualdade, a luta pela igualdade, sim, né, sim. Nos direitos e a questão dos deveres. No entanto, é óbvio que a carga de trabalho de uma mulher ela é
em qualquer país do mundo, não é? Ela é maior do que a do homem, porque ela acumula atividades domésticas, perdão, por mais que exista essa equidade de gênero em qualquer um deles. Então, eu vejo também como mais um desprezo, uma necessidade imperativa de olhar para a mulher como uma contribuinte, vamos chamar assim, que mereça um tratamento especial, exatamente porque tem uma jornada extra não remunerada e uma responsabilidade muito grande na formação da sociedade através do papel familiar que exerce. Wellington Calazans, é sempre um gosto enorme tê-lo aqui no Hora 10 da noite, analisando os assuntos que fazem atualidade internacional e não só. Queremos contar consigo em próximas oportunidades. Dorivaldo, o prazer é meu. Os temas de hoje foram extremamente importantes e não podemos deixar de fazer o alerta para essa expansão da NATO para outros continentes. É muito perigoso isso que está acontecendo, então vamos estar atentos a esses movimentos, porque o mundo precisa de paz. Certo. Muito obrigado, boa noite e, como sempre, valiosos subsídios. Um grande abraço. O prazer é sempre meu. Um abraço.